e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante de ti. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Faze-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e o vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, trazei o bezerro cevado, e matai-o e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha perdido e foi achado, e começaram-se a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouvindo as músicas e as danças, e chamando uns dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo-lhe ele, disse ao pai: Eis que aqui te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, matar-lhe um bezerro cevado? Ele disse-lhe: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Ele tinhas perdido e se achou. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Aqui nessa parábola aqui, eu só vou dar um ponto e o pastor que vai continuar, né? Se você entrar na história, para quem que ele estava contando, né? Ele estava contando para os fariseus essa palavra, então a gente tem que vir a entender o contexto histórico e cultural daquela época. Porque se você entender aqui nessa parábola, simplesmente ele dividiu o dinheiro e cada um viveu, e depois ele foi acolher o seu filho. Aleluia. E por que o outro se indignou? Já que o outro irmão estava pobre, maltrapilho, né? Certo. Porque, segundo os estudos, né, daquela época, os beduínos são os povos que ainda existem e que guardam ainda esses mesmos preceitos. Desde eles congelaram no tempo. Uhum. E quando foi um professor até esse pessoal e contou essa história, eles falaram assim: Aleluia. É mentira. Não deixou as crianças escutar, ninguém viu. E eles falaram: primeiro, se um filho pedir o pai repartir, a gente bate nele. Ele falou: mas por quê? Ele falou: porque aqui, quando o filho pede para o pai repartir ou dar os seus bens, como se ele estivesse pedindo a sua parte dos bens, é como se ele estivesse desejando a morte do pai. Porque você só recebe os seus bens quando morre seu pai. E na cultura deles, quando você pede algo assim, você está desejando a morte, você não está pedindo o que é seu. Então o que acontece? Quando esse pai foi e repartiu, ele aceitou isso. E aí esse filho foi, estragou tudo conforme você viu aqui, foi, gastou e pediu perdão e voltou. Quando ele voltou, o pai recebeu. Aí está escrito aqui que ele correu, né? E se jogou ao pescoço e beijou no rosto.
Isso é uma outra coisa que na história, no contexto deles de cultura, um senhor de idade não corre. E nem muito menos beija no rosto. Porque se você não é de igual modo social, como o filho já tinha ficado pobre, então eles no máximo beijam a mão. E o pai ainda correu. Então o pai é tão vergonhoso um senhor correr, que na nossa cultura é como se você pegasse um senhor e fosse levar no banheiro. Então ele correu, ele aceitou tudo aquilo que era de vergonha para poder receber o filho que já tinha gastado tudo. E a indignação do outro é que ninguém entende aqui, né? Porque se você for ver, dá para entender porque fala, pô pai, esse filho não presta, né? Para que você tá ainda assim doando para ele? O cara foi lá, gastou com baladinha, com tudo que tinha que fazer. Só que é o seguinte, a grande charada aqui, eu acho, na minha opinião, do que eu queria dizer, não está nem no pai e nem no filho mais novo que gastou o dinheiro. A grande charada que eu, assim, o suprassumo de tudo aqui, eu acho, é quando você vai aqui no versículo 12, na parte B, e ele fala que e ele repartiu por eles, pelos dois. Então, aquele que mais na frente fala, eu estava aqui o tempo todo, você não me deu um cabrito, ele também aceitou a morte do pai. Ele só não é sincero o bastante para poder dizer para o pai dele que ele também aceitou a morte quando foi pegar o dinheiro. Porque na cultura deles eles falam isso, né? E essa é a grande charada. Porque se o pai é Deus, como está dizendo, e se ele aceitou a morte, aleluia, e o pai ainda chamou ele aqui, ó, e disse aqui, ó, entra, para que regozijamos. Se o pai chamou ele ainda, e ele aceitou a morte do pai, pegou sua parte e não entrou, isso mostra que Deus, ele se fere menos com a sinceridade de um pecador do que com a hipocrisia de um servo. Porque ele fala aqui mesmo, eu estava aqui todos os dias, eu te servia, é como se fosse na igreja. Como se a gente estivesse ali, fosse todo dia, servisse, mas naquela hora que você visse um outro irmão que está menos tempo que você na igreja, voltando e recebendo aquilo que você não recebeu, você se indignasse. Porque ele não eu, né? Se eu tenho tantos anos de igreja, por que ele recebeu e eu não? Ao invés de você se alegrar, né? Então eu acho que essa é uma da questão que a gente tem que pensar aqui, porque essa é a terceira semana, né? Eu não sei, a última? São 7. São 7? Se a gente está na terceira semana, quando tudo isso aqui acabar e todo mundo for embora, quem que vai ser você no resto da semana? Você vai ter a sinceridade de coração de chegar a Deus, né? A sua família e ser sincero de expor que você é um pecador, que você errou e pedir perdão? Ou você vai ficar no seu pedestal, falando, eu sempre estive aqui e eu não aceito que o Senhor dá outra coisa a outra. Eu sei que a gente lendo a história e colocando na vida prática, nem tudo é assim. Mas eu creio que assim, o Espírito Santo, lá dentro do seu âmago, você sabe o que eu estou dizendo. E o final é que a gente, no final diz assim, vindo porém o seu filho, que desperdiçou seus bens, aqui ó, e chamando o seu servo, perguntou, e saindo seu pai rogava-lhe que ele entrasse com ele, mas ele respondendo disse ao seu pai, eis que te sirvo há tantos anos,
sem nunca transgredir os seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito. Conclusão é que Aleluia. além disso, ele não entrou. Ele não entrou. O orgulho dele foi tão grande que ele não entrou. Era como se a gente pegasse aqui e tivesse lá dentro a salvação simples, mas o orgulho dentro da gente não deixasse entrar por saber que lá está uma pessoa que foi pior que você aqui. É como se você visse o seu inimigo lá dentro sendo recebido como anfitrião e você aqui com orgulho indignado e ele não entrou. Então eu não vou levar a palavra adiante porque é o pastor que vai levar, mas eu só queria deixar esse gancho porque essa palavra foi a única que durante a semana me tocou, né? Aleluia. Amém. Então eu queria que todos pensassem aqui, inclusive elas também, né, que talvez devem estar pensando, que é isso? Quem que vai ser você nessa semana? Até a próxima palavra, né? Oh, glória. Verdade. Se vamos ter coragem de nos arrepender e aceitar a salvação e falar, ó Deus, eu sei que eu já joguei tudo no lixo na minha vida inteira, mas eu quero estar de novo com o Senhor, né? Amém. Glória a Deus. Ou vamos ficar do lado de fora. Muito obrigado. Amém.